claquete 4, BNT Câmbio. Bora. 1, 2, 3. E aí, pessoal, bem-vindos novamente. Estamos aqui na CrossTech Latam, São Paulo 2022. Sejam bem-vindos, estamos novamente em CrossTech Latam, São Paulo 2022. Welcome everyone to CrossTech Latam 2022 from São Paulo, Brazil. Agora, quando você pensa em uma empresa que tem trajetória, experiência e aprendizado, você pensa em BNT Câmbio, BT Câmbio. Vamos falar aqui agora com duas pessoas que estão liderando a empresa e que também são referentes da indústria. Primeiramente, vamos conhecer que é essa empresa, para que vocês também lá possam conhecer e saber que acontece aqui no Brasil com essa empresa. Vamos conhecer então a empresa BIT Câmbio, uma empresa que quando você pensa em trajetória, experiência e aprendizaje, piensa também em BIT Câmbio. Vamos falar com duas pessoas que estão liderando, que são pessoas também líderes em opinião de lo que sucede aqui em país em questões de remessas e questões de pagos transfronterizos. E aí, Túlio, tudo bem? Bem-vindo aqui à nossa palestra, que vamos falar um pouquinho. Você é a pessoa mais indicada para falar de que é BIT Câmbio. Boa tarde a todos. BIT Câmbio vamos dizer assim, uma corretora que começou em 93 fazendo apenas intermediação em operações de câmbio. Depois veio a posição própria, que a gente chama hoje, que é a gente mesmo fazendo as transações de câmbio. E é uma coisa que a gente evoluiu muito para isso, né? E hoje somos a maior corretora em volume de transações de câmbio. E assim, foi uma trajetória dura, difícil, mas muito bem estudada, muito bem trabalhada. Houve um esforço muito grande, principalmente da minha parte, com relação à tecnologia da informação. Desde o princípio, a BIT já nasceu informatizada, uma época que ainda não existia internet, para você ter uma ideia, né? 93, a coisa estava muito incipiente, e a BIT já nasceu informatizada. E a gente conseguiu evoluir muito, e com a pandemia agora houve assim, vamos dizer assim, eu não sei nem como dizer, mas assim, quando eu montei a BIT, em 93, para você ter uma ideia, eu já pensava, imaginava um dia trabalhar remotamente, um dia trabalhar de casa. E eu fiz tudo para isso acontecer, mas assim, as pessoas estão acostumadas a trabalhar, tendo contato físico e tudo, e então foi assim uma coisa que não aconteceu. E por uma infelicidade aí da pandemia e tudo, a gente acabou tendo que testar esse sistema e o que aconteceu? De um dia para o outro a gente conseguiu colocar a empresa toda trabalhando remotamente. Então foi assim fantástico essa minha imaginação em 93 e a gente trabalhou muito para isso. E hoje em dia a gente tem realmente uma corretora de porte que tem um movimento muito grande, mas para dizer a verdade, quem conhece mais a BIT hoje é o Túlio Portela, né? Mais do que eu, porque ele hoje é que está à frente das operações aqui no Brasil. Então eu vou passar a palavra para ele poder assim mostrar os números hoje, como é que estão, né, o que está acontecendo. Antes disso eu gostaria também de dizer o seguinte: a gente não participava vamos dizer assim, desse movimento, né, que a gente chamava de IMTC e agora a gente chama de CrossTech, tá certo? E porque a gente não era um mercado que a gente no passado fazia parte. E com o IMTC trouxe essa oportunidade para a gente e a gente passou realmente a participar desse mercado de remessas internacionais, tanto inbound quanto outbound, e hoje a gente é considerado um grande player nesse mercado. Então vou passar a palavra agora para o Túlio Portela aí para ele poder dar os números aí, como é que estão acontecendo hoje. Obrigado, boa tarde a todos. Eu sou o Túlio Portela, hoje diretor comercial da BIT Câmbio. E
enfim, fico muito feliz e apesar de toda essa situação complicada de mundo, a gente ter conseguido passar relativamente bem por por todo esse período complicado, né? A gente, aqui na BIT, a gente já passou por, como o Túlio comentou, por alguns cenários, alguns mercados diferentes ao longo da evolução. A gente está numa empresa com 29 anos e ao longo desse período todo o mercado vai mudando, vai se atualizando e obviamente a gente vai se atualizando junto, né? Sem dúvida essa pegada digital da BIT facilita bastante as coisas, porque a gente tem uma maior velocidade de adaptação às mudanças de mercado. Então, isso que o Túlio falou é completamente verdade. A gente em um dia conseguiu virar do office para o home office e efetivamente a gente conseguiu crescer bastante em 2021, um ano bem complicado. 2021 um ano de susto, digamos assim. A gente teve uma retração, né, muito grande do mercado de turismo por conta ali do fechamento de fronteiras e por aí vai. Toda uma situação complicada de mundo. Em 2021, apesar das fronteiras continuarem fechadas, a gente teve um movimento de crescimento muito grande nas operações de câmbio comercial. E aí, por conta disso, apesar de uma queda aproximadamente de 80% nas operações de câmbio turismo, mesmo assim, a gente atingiu em 2021 o maior volume negociado na história da BIT, passando ali, somando todas as operações, passando dos 10 bilhões de dólares anuais. Então, sem dúvida, acho que é um número muito significativo. A gente fica muito feliz com isso. Muito trabalho duro, obviamente, de nós dois e de toda a equipe da BIT, que sem eles a gente não conseguiria estar onde a gente está hoje. Então, fica aqui o meu agradecimento a toda a equipe BIT Câmbio, meu agradecimento ao Túlio, nosso fundador, e também, obviamente, a Crosstech. Já tinha participado do IMTC alguns anos atrás em Miami. Sem dúvida é um mercado extremamente importante para a gente hoje em dia e agradeço a todos vocês e a Ana também. Obrigada. Vou tentar de falar um pouco em inglês de que vocês falaram para todas as pessoas que estão lá assistindo essa transmissão. Tulio talked about all the transition that has happened since the beginning in 1993. One of the most interesting things that he mentioned is that he envisioned, before we even knew about the concept of remote working, of what would it be. I think one of the things that we've been hearing all over our exhibition room is that the trajectory and the experience this company has. And it all has to do with the leadership of Tulio. He talked about all of the different challenges that came over through the years, and Tulio made a wrap up also of what it meant in 2021. So you can see we transition from what are the beginnings or the origins to what is happening now. Vamos a hacer entonces ahora un resumen en español de qué fue lo que Tulio nos compartió, que desde el año 1993 comenzó la empresa hablando sobre la experiencia que se ha tenido al momento de tener un papel protagónico en la industria, cuando él envisionó aún antes de conocer el término de trabajo en remoto, cómo debería de ser los cambios que acontecían, y luego Tulio nos compartió dónde está la empresa ahora gracias al esfuerzo que realizan las personas que trabajan en ellos. Thank to all the work that everyone does in B&T Cambio is where they are now. A gente fica grata demais, não só por um momento que vocês estão aqui, se vocês são parte agora da família de Crosstech. Então, agradeço muito e vamos concluir com uma participação maravilhosa que o Tulio tive ontem. Ele participou de uma palestra muito interessante que falou do que acontece depois, que realmente a gente pode falar de pós-Covid. Realmente não sabemos se ainda a gente está lá. Tulio is going to talk about it very briefly on what happened yesterday during his participation as a panelist. Tulio nos va a compartir un poco de qué sucedió el día de ayer que él participó en uno de los paneles hablando de lo que sucede en un momento del post-COVID, si es que realmente podemos decir que es donde estamos en ese momento. Tulio? Obrigado, Ana. Boa tarde a todos novamente. Sem dúvida, acho que foi um painel muito importante,
O tema, sem dúvida nenhuma, é extremamente relevante. A gente falou sobre o cenário das remessas no momento pós-Covid. Esse pós-Covid a gente ainda tem uma certa dúvida, tomara que sim, mas acho que o painel pôde reunir pessoas extremamente importantes e com grande conhecimento técnico na área de câmbio. A gente teve a presença da Abracan, da Frente Corretora e da AB Fintechs, e acho que essa mescla junto com a BIT, a gente teve ali uma troca entre pessoas um pouco mais tradicionais, pessoas um pouco mais techs, e aí com isso a gente teve uma troca muito interessante, conteúdo muito diverso nessa apresentação. Efetivamente, o cenário pós-Covid, ao que a gente entende, é um cenário muito positivo. A gente tem, obviamente, uma volta forte de movimentação de recursos entre os países, seja de imigrantes, seja de empresas, e efetivamente a gente acredita que o processo de digitalização tende a ampliar ainda mais essa movimentação de recursos entre os países e entre essas pessoas, obviamente, que precisam dessas transações. Obrigada a vocês por esse tempo. Eu sei que foi complicado hoje, mas agradeço demais o tempo que vocês dão pra gente, para todos vocês que conheçam também essa empresa que é líder no Brasil. This is a leader company, very happy and very grateful for the opportunity to talk to you. Vocês que estão assistindo então, ou virtualmente, nosso congresso, continue com a gente, continue conosco para conhecer um pouco mais. Isso foi BNT Câmbio. A gente fica grata com vocês também que estão aí conosco. Tchau.